Olá, muito boa noite, bem-vindo ao programa DNA com gente que faz e acontece. Vamos lá! O nosso convidado de hoje é formado em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie em São Paulo e pós-graduado em Organização, Sistemas e Métodos pela UNA Minas Gerais. Tem mais de 20 anos de atuação como consultor em empreendedorismo, incubadoras de empresas, parques tecnológicos, arranjos produtivos locais, cooperativismo e associativismo. Além disso, estruturou e presidiu a Rede Mineira de Inovação e é sócio proprietário do Instituto de Desenvolvimento e Gestão Empresarial, com atuação nas áreas de gestão de inovação, empreendedorismo e governança corporativa. Atua há mais de 9 anos em programas de preparação de aposentados nas maiores empresas de Minas e em cursos e palestras sobre empreendedorismo e inovação. E tem a coluna Momento Consênio na rádio Band News BH. Estamos recebendo o diretor da Consênio, Roberto Rosenbaum, no DNA. Bem-vindo, você já é da casa, né? Prazer tê-lo aqui e sugar no bom sentido aqui. O seu DNA, que só tem coisa boa aqui, pelo que a gente passou aqui, por esse currículo aqui, por esse diário de bordo aqui, que a nossa diretora aqui, a Fantine Godoy, tão bem preparou aqui. Parabéns aí. Obrigado. Mas o DNA veio aí já de São Paulo, o que ele trouxe, além do avião, você trouxe o que dentro aí? A sabedoria, a cultura, os valores de berço da família, é isso? Né? Sim, eu sou filho de europeus, alemão e polonesa, e a mãe é polonesa e o pai é alemão. Né? E eu sou paulistano, mas há 30 anos eu estou aqui, né? E, bom, eu vim aqui, já entrei na Uzi Minas, a Cisita Siderúrgica, e aí eu tenho um hall de empresas aqui em Minas. Mas eu já me adaptei, e aí eu tenho uma esposa daqui, tenho filho aqui. Opa! Eu já sou mineirinho com pão de queijo. Tá, eu quero falar disso aqui, mas voltando um pouquinho aqui. Mas em São Paulo você ficou até quando? Foi? Mais ou menos 35 anos eu estava... Em São Paulo? Né? 35, 40 anos. E de lá, educação, família, ao lado dos pais e tudo. Tá? E o quê? Uma educação rígida lá ou dava tempo de andar de carrinho de rolimã, soltar uma pipa? Como é que era? Então, minha infância foi muito rica. Eu tive carrinho de rolimã, patinete, pipa, etc. Eu participava de uma equipe de natação por 7 anos. Eu ganhei várias medalhas. Eu também fui piloto. Na minha época, tinha o Rio Tietê, era navegável e tinha peixes. E eu nadava também no Rio Tietê. Eu fiquei sabendo disso, não acreditei. A Fantine estava me falando. Você nadou no Rio Tietê? Nadei. Mas moleque ainda, menino? Verdade. E eu era piloto de esquife, de barcos de arremo com oito pessoas, uma atrás da outra. E eu era piloto, então eu andava vários quilômetros para cima do rio e voltava. Eu era o mascote da equipe de remo. Nem se pensava em poluição, então? Nada. Limpinho? Limpinho. Que coisa louca. Eu estou bem conservado. Tá vendo? Mas vem cá, você como filho de europeus, a educação também passou por uma cultura que não é desprezável, pelo contrário, né? Sempre valorizando cultura, livros, música, passou pela sua juventude isso? Uma educação bem rígida, muito ética, muito correta. E como os meus pais fugiram da Segunda Guerra Mundial, eu primo pela escassez e pelo aproveitamento de tudo em minha vida. Eu não deixo sobrar nada. Essa coisa das pessoas deixarem comida no prato, eu limpo o prato inteiro porque eu sei o que Você sabe o que é. Eu queria que você falasse isso pontuado exatamente lá pelo nazismo que passou indiretamente a sua mãe, não é isso? Né? Isso. Você podia situar aqui o nosso telespectador? A minha mãe, ela nasceu em Varsóvia e casou com um senhor chamado Eugênios. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, separaram, o Eugênios foi para um campo de concentração e ela, como sabia falar alemão, foi para um escritório dos nazistas. Com um jeito, ela pegou, com a ajuda dos americanos, ela veio para o Brasil. E conheceu meu pai, que é um alemão que fugiu também da Segunda Guerra Mundial,
e eu sou filho do Fritz e da Ilse. Depois de 12 anos, minha mãe se separou do Fritz e numa festa numa capela de poloneses em São Paulo, no Bom Retiro, numa festa ela encontrou Eugênios, que ela pensava que morreu no campo de concentração. Isso, que coisa é como uma fantástica. História de filme. E ela, como ela é parecida com uma artista americana, parece muito uma história, um roteiro de filme. Você já pensou em fazer isso? Não, já escreveu hoje? Não escrevi, não pensou, mas é muito bonito. O que você extraiu aí dessa história aí? O que isso impactou na sua formação? Bom, primeiro valorizar muito a vida. Eu desde o início eu valorizei muito a vida e valorizei muito a escassez. E também valorizei o comportamento. Nunca é demais se comportar bem. Educado, eu detesto Lady Gerson, pessoas que sobem, promovem, são promovidas e se acham, etc. Cada um tem o seu tempo, cada um tem uma escada como um destino. Não adianta fazer maldades, essas coisas, isso eu não gosto. Nem no começo, nem no meio da vida, nem agora, principalmente agora que eu tenho muito conhecimento e eu não gosto de pessoas desse tipo. Agora, isso sempre esteve no seu DNA. Eu tinha uma pergunta lá para frente, vou até adiantá-la, porque você teve um impacto aí na sua saúde aí também, que pelo que nós conversamos aqui, também te deu um novo rumo aí. Isso já estava dentro da sua veia, aí, dentro do seu DNA, essa espiritualidade, esse respeito ao próximo, essa consideração, ou ela foi dinamizada posteriormente com o acidente vascular que você teve? Né? Não, minha mãe e meu pai, todo mundo fala que papai e mamãe se acham, todo mundo acha que os pais são o máximo. E eu acho também os meus pais o máximo. Mas eles são muito rígidos. A cultura alemã, a cultura nórdica é muito séria, muito rígida. Então, a minha vida inteira eu não fiz sacanagens. Realmente eu evito de fazer sacanagens. E, como você estava falando, há 4 anos atrás eu tive um AVC. Fiquei 25 dias... Você está com 64 anos, 64. Né? Com 60 anos, então. Tá. E fiquei 25 dias no Biocor, em coma, e depois mais 2 meses me recuperando, mas não tenho sequelas nem psicológicas, nem físicas. Mas isso me fez pensar muito na volta, pensar muito porque, como a gente conversou, eu saí do corpo. Eu tive uma experiência de um grupo lá de cima, que eu acho, tem gente que fala que eu delirei, mas eu tenho certeza que eu vi, que é uma turma chamada Kaokin. Eu nunca ouvi falar desse grupo Kaokin, mas isso me deu mais força, porque eles falaram, você vai voltar, porque você tem ainda uma missão aqui na Terra. Tá, então, você que já tinha na sua natureza, no seu DNA, esse respeito pela vida, pelo outro, com isso, então, você se espiritualizou mais ainda? Mais ainda. Né? Você não tem religião hoje, não? Eu tenho católica. Católica? Sim, né? mas eu acredito muito em espiritismo. Tá. Acredito também. Tá. Então, mas eu sou católico, eu converso com o Papai do Céu todo dia de manhã. Bacana. Né? Seja louvado. Agora, voltando à sua trajetória, você formou então em administração, e isso lá em São Paulo, e depois o primeiro emprego veio como? Meu emprego, meu pai, ele teve a maior loja náutica do país, a maior e a mais conhecida. São Paulo. Então, qual é o nome? Brasnáutica. Brasnáutica. E meu pai tinha um barco em Ilhabela e em Santos. Eu tenho um barco cabinado e uma lancha, um offshore. Praticava. Então, praticava mergulho, windsurf e náutica como um todo. E eu cheguei uma época que eu ia muito para os Estados Unidos, então
Zerbini, Silvio Santos, Roberto Carlos, iam para os Estados Unidos, escolhiam o que queriam no Lady Laura, eu trazia e instalava tudo, desde cortina, talheres Tudo. e motor até defensas e radiogônio, radiotransmissor. Eu que fazia, eu escolhia e vinha Fazia para com cá. prazer, pelo Eu olhar, aí adorava. tudo mesmo. Náutica eu Aí foi gosto seu muito. começo profissional aí? Isso, Depois você se consultor, é isso? Eu fui para o Banco Auxiliar, Ah. depois eu fui para a Uzi Minas Escritório de São Paulo, Uhum. e aí de Escritório de São Paulo eu vim para Minas. Tá. Aí que foi exatamente a Rede Mineira de Inovação? Isso, aí eu vim para cá, eu trabalhei numa cooperativa de consumo do Grupo Acesita, Tá. e eu trabalhei muito com o Hélio, que é filho da Adélia Prado. Ah, bacana. Ele era assistente social, então eu conhecia a pobreza. Nesse momento eu conhecia a pobreza, porque eu trabalhei muito no Vale do Jequitinhonha, Minas Novas, Itamarandiba, Capelinha, e eu aprendi o que é uma pobreza, o que pessoas saem antes 3 horas para ir no meio de eucalipto matar formigas. É interessante que você pontua alguns fatos da sua vida que se tornaram estados, provavelmente internos. Você acha que isso veio à revelia ou é o laboratório da vida, do próprio crescimento espiritual aí que lhe sim. mandaram, entre aspas, aí? Por aí? Sim, porque depois em São Paulo eu morei perto da Augusta com a Paulista e eu era meio playboyzinho, porque eu era da época do John Travolta, discoteca em São Paulo, discoteca no Rio, etc, etc. Mas quando eu fui no Vale do Jequitinhonha e cheguei de volta para São Paulo e falei, isso acontece, isso é real. E nenhum dos meus amigos acreditava que pessoas lavavam a roupa no rio ou que comiam coisas, bebiam água do rio ou comiam coisas de planta, coisas que em São Paulo não se comia. E isso foi uma lição de vida. Eu era um playboyzinho no Rio Augusta, baixei a bola. Veio a lição. Isso. É o laboratório da vida. Fantástico. Bem, então presidiu a Rede Mineira de Inovação e também criou o Instituto de Desenvolvimento de Gestão Empresarial. Isso. Né? E tem uma passagem pelo governo. Dá na cronologia para mim, por favor. Então, eu fui da Acesita, Grupo Acesita, depois eu fui na Acesita, assessoria de diretoria do Grupo Acesita Siderúrgico, que hoje é ArcelorMittal. Aí depois eu fui convidado para montar a primeira incubadora de empresas de informática de Belo Horizonte, Sebrae, Prefeitura, etc. Criei a Rede Mineira de Incubadoras e fui o primeiro presidente. E ao sair eu montei com a Antonieta Rossi, sua parceira, né? Parceira, o IDEG. E, fala um pouquinho dele para mim, por favor. Bom, eu trabalhava muito com planejamento de marketing, planejamento estratégico, governança, e eu participei do núcleo de inovação e empreendedorismo da Fundação Dom Cabral. Então, eu comecei a implantar programas de inovação em micro e pequenas empresas, mas na Fundação Dom Cabral, a inovação tem 3 vertentes. Cultura, ferramentas e métricas. Eu trabalhava com cultura, eu mudava a cultura para depois entrar consultores de ferramentas, Canvas, Design Thinking e depois métricas. Entendi. A cultura é como, analogicamente, doutores alegria no hospital. Entendi. A gente muda para entrar a cultura de inovação. Bacana. Bom, e depois disso, como já trabalho há 10 anos com pessoas de cabelos de prata, montei o Consênio. O Consênio, que está na minha pauta aqui exatamente. O Consênio, então, tem quantos anos? 7 anos, né? Isso, desde 2012, mas desde 2008 eu trabalho para a CEMIG, Vale e ArcelorMittal, para pessoas que estão se aposentando. Tá, isso aqui que a Fantini não perde uma, que está aqui no meu ponto, aí, né? O contexto da Consênio aqui. Né? Então, a Consênio porque tinha muitas pessoas que tinham uma sucessão empresarial, aí o dono da empresa saía e os jovens, segunda ou terceira geração, assumiam,
mas eles ficavam tristes porque tinham todo o conhecimento, toda a experiência, mas ninguém valorizava. Então, a primeira vez, o primeiro jeito, o Consênior era uma plataforma um banco de dados de pessoas mais 60, diretores, engenheiros, médicos, etc. Eu vou entrar nisso, você me escreve lá, hein, cara? E com grandes empresas como Petrobras, Embraer, que queriam em soluções técnicas, CEMIG, etc., que tinham soluções técnicas e perguntava, você sabe me dar essa resposta? E as pessoas aqui davam resposta. Então era uma ponta, era um match. Mas não só em tecnologia, isso valeria também como conselho, Isso, como a expertise e tudo? Palestras, conselho de administração e coisas desse tipo. Tá. Adesão é muito grande? Era muito grande, mais para os aposentados do que as empresas. Eu tinha que ter muito bala na agulha para divulgar para as empresas que eu tenho um maravilhoso banco de dados de sábios. Patrimônio, né? É um patrimônio. Um patrimônio. Mas foi. Num segundo momento, eu monto núcleo de mais 60, de veteranos e pioneiros e veteranos, para conselhos regionais, associações empresariais e Mas você que patronais. capta essas pessoas ou elas procuram vocês, a sua Impar Conselho? Porque eu tenho um site e eles se inscrevem. Se inscreve, é interessante. Eu sou Qual que é bom esse nisso, site? consenior.com.br. Tá. E quando saí do governo, porque em 2015 eu fui convidado para ser superintendente de inovação tecnológica da Secretaria de Ciência e Tecnologia, eu pensava que ia trabalhar pouco e ganhar muito. Ao contrário, eu trabalhei muito e ganhei pouco. Mas é um missionário, né? Mas é fantástico. O missionário está com uma experiência demais. Fantástico. Tá. Essa experiência com a rádio aqui também, ela somou fabulosa. nesse network que você criou aí? Isso, muita gente me escreve. E na rádio, eu não falo coisas negativas. É sempre pauta positiva. Eu não falo de Alzheimer, não falo de problemas de aposentadoria, mas eu falo de sexo após 60, vinhos, queijos, viagens, empreendedorismo, empregos para mais 60. Eu não falo tipo positivo. Sempre positivo. Qual é a síntese, se é que cabe alguma síntese aqui, que você daria para os nossos companheiros de mais de 60 anos aqui telespectadores? No rádio? Não, aqui agora, ao vivo, não, pode, aqui está aqui mesmo. Que conselho você daria? É que isso é falado muito, mas cada vez menos a gente vai ter menos jovens. Cada vez mais a gente vai viver mais. Hoje tem uma pesquisa que quem nasce hoje vai viver 150 anos. Com a tecnologia, com os remédios e tudo mais, a criança que nasceu hoje vai viver 150 anos. Hoje a gente vai viver, eu e você, vão viver 80, 90 anos. Uma benção a Deus. Aí uma pergunta aqui, nesse contexto. Por exemplo, eu tenho uma placa no meu carro que eu já ponho lá, idoso, né? Você não acha que o idoso hoje, na verdade, 60 anos é muito novo, não teria que mudar esse patamar ou nós merecemos? Completamente errado. Errado? Não, essa história de mostrar que idoso é uma bengalinha corcunda, que nada, pô. Hoje em dia, pessoas com 70, 80 anos vão para o Himalaia, fazem esqui aquático, fazem paraquedas, tudo. Que isso? Né? E aí montam uma startup. Tem muita gente, por mais 60, montando startup. É. Fantástico. A gente vai viver muito hoje. Há um mês atrás eu tinha uma feira que eu não dava muito conta em São Paulo, na Expo Norte, chamada Feira da Longevidade. Tinha mais de 150 fornecedores, estandes, fornecedores para cabelos brancos, e tinha 5 palcos com N palestras sobre longevidade. Então, isso é um mercado também, Fantástico. um mercado de negócios também. Fantástico. Também. Então, vários bancos, Nestlé, enfim, não sei se eu posso. Várias empresas estão acordando para um mercado bilionário dos mais 60, dos longevos. Tá, antes de passar para as palestras, agora me diga assim, e essa geração que você está ajudando, está impulsionando aí de alguma forma, ela não se sente ameaçada por essa moçada nova que está vindo aí, ligada em digital e tudo? Então,
E no meio de 2018, o Conselho começou a trabalhar e atuar muito em médias e grandes empresas em conflitos geracionais. Baby Boomer, geração X, Y e Z. Tá. Então, até 20 anos, até 40 anos, até 60 anos e acima de 60. Eles estão tendo choques geracionais. Quer dizer, a pessoa mais 60 não sabe tecnologia, mas os jovens sabem tecnologia. Então, eu estou atuando para Como intermediador, harmonizar, intermediar as gerações. Isso é uma intergeracionalidade. Muito interessante. Palestras também, na pauta também nas suas palestras, esses assuntos, essas questões? Isso. É, por aí. De mais 60, de intergeracionalidade, enfim, isso cada vez mais vamos ter menos jovens era uma pirâmide, depois virou um jarro. Hoje está virando um cogumelo. Está pouca gente com pouca idade embaixo e muita gente com muita idade em cima, mas que tem vitalidade, que tem dinheiro para gastar, enfim, é um público fantástico. Para fechar aqui o primeiro bloco, independente do que foi aprovado na Previdência. Isso, independente. Tá certo ou não? Tá Foi certo. bom? Tá boa? Você achou a Previdência mais ou menos? Eu precisava isso, mas eu tenho algumas coisas, se não. Não, vamos falar mais. Já a gente volta logo após o intervalo comercial. Bem, a gente volta com o DNA, conhecendo gente que faz e acontece e ensina para os outros. É o caso do Roberto Rosenbaum, que é nosso colega aqui na Band News e hoje está me dando uma aula aqui sobre dando credibilidade àqueles que têm mais de 60 anos e dando oportunidade aqui. Tem uma frase sua que ficou para trás aqui, mas que a Fantine, que é nossa diretora, falou que ela era uma pérola. Vamos lá. Um dia sem risada é um dia desperdiçado. Vamos lá. Precisa de tradução ou não, né? Isso é uma frase do Charlie Chaplin. Toda manhã. Toda manhã eu repito isso e muito do que eu aprendi essa alegria de viver com a minha sócia Antonieta Rossi. Está nos assistindo aqui de tabela aí, feliz ali. Que é uma italiana. Então ela brinca com tudo e ri com tudo. Então sempre sorri, sempre. Todo dia tem que sorrir, todos os momentos sorrir. Bacana. Isso. Aqui você está com 64 ou 66? 64. Isso é a minha idade, hein? Vamos lá, eu ainda faço aqui umas trevas aqui. Vamos voltar a fazer uma permuta aqui de performance. Mas me diga o seguinte, e você trabalha com aposentados e você vai aposentar ou não? Não. Está longe disso, né? Como você falou no primeiro bloco, vida longa. Duas empresas, IDEG e a Conselho. Eu tenho a coluna no rádio. E eu pretendo fazer mais coisas, muito mais coisas. Casado com 30 anos, com quem? Márcia Glória Maia. Quando eu tenho um filho Vitor Maia Rosenbaum, que está nos Estados Unidos. E, enfim... Paizão? Você é paizão? É um filho único, eu não consegui ter mais filho. Acho que não sou bom nisso. Não, eu também demorei, eu tô com um de 8 anos. Não, mas eu fui 4 vezes casado. 4 vezes? Mas eu só tive um filho, eu não sou muito bom. Mas é coruja? Sim. Com certeza aqui. Sim, claro. Bem, e você consegue, quando você não está trabalhando, tem aí um momento zen aí, dentro do que você falou, da sua vivência espiritual, dá para quietar um pouco a mente aí, um pouco? Sim, eu cozinho, eu caminho muito, eu cozinho, gosto. Meu hobby é cozinhar. Cozinha o quê? Fala aí, comida alemã não? Comida alemã também. Alemã? O que você faz de bom lá? Kassler, páprica schnitzel, enfim, uma série de coisas. Mas entra no arroz com feijão, no mineiro ou não? Sim, eu gosto muito de rabada, língua, dobradinha, feijoada. Então você já virou mineiro mesmo, né? Como é que você foi recebido por essa terra? Belo Horizonte, você que é um paulista, filho de alemão, filho de... Eu tenho uma coisa aqui em Minas que até hoje, 30 anos, eu não consegui. É que o mineiro ainda é muito desconfiado, muito. Mas você demorou para descobrir isso? Não te avisaram? Em São Paulo é muito rápido. Aqui até para dar resposta, né, profissional e tudo. Né? Exato. A gente apresenta um projeto
Em São Paulo é tchim-tcham-tchum, aqui é vamos mais um, vamos mais um. Nossa, a tal da resposta é duro, cara. Enfim, é mais difícil aqui em Minas. É muito desconfiado, mas... Enfim, vida que segue. Qualidades sua, pessoal? Me afasto, facilmente eu me afasto para pessoas que eu não confio e vejo que não são éticas e corretas. E as minhas qualidades é que sou muito sincero e gosto de olhar nos olhos, principalmente quando converso e quando quero receber feedback. Defeito aqui no espelho. Tem defeito aí? Tem defeito aí na máquina? Aí? Muitos. Muito? Todo mundo tem defeito. Tem um bichão mais feio aí, não? Eu sou de escorpião. Escorpião? Então, Urano? eu sou Urano. vingativo, ciumento, uma coisa desse tipo. E aceita crítica numa boa ou não? Muito. Muito? É fácil. Lida bem. Eu peço O que te tira do sério aí? Né? Pessoas que não se empenham como eu. Eu espero que a minha equipe se empenhe e ele não empenhe. Eu trabalhei 4 anos no governo e eu tinha até 250 funcionários no governo. Tinha pessoas maravilhosas, mas tinha outras pessoas que não trabalhavam. Então, o que você não perdoaria jamais? Né? Eu acho que perdoaria tudo. Tudo. Saudade de alguém? De alguma coisa? Do meu pai, sim. Tá. Você falou o nome dele no início do programa? Fritz Rosenbaum. E a mãe é? Ilse Areza. E medo? Tem medo de alguma Não. coisa? Não. Sem Fiz- medo de ser feliz? Fiz paraquedismo, mergulho, fiz tudo, experimentei tudo. Religião católica praticante, é isso? Isso. É isso? Não, mas eu não vou na missa. Não vai na missa, tá. É muita coisa igual. Tá. Pela experiência que você passou, a questão de saúde, tudo, tem medo de morrer? Não, Enfrentou numa boa? não. Tá. Se morresse na lápide lá, você ia mandar o Paulinho carimbar o que lá na sua lápide lá? Escreveu o que lá? Eu poderia viver mais intensamente Mais intensamente. e trabalharia menos. Tá. A sua reflexão desse diário de bordo todinha, qual que é a reflexão que você faz dessa história todinha aqui? Olha, eu estou no lucro. 64 anos, nós estamos no lucro. Mas com essa possibilidade de chegar aos 80, nós temos muita coisa para fazer. Muita coisa. Muito bem, né? Muito obrigado. E o Rosenberg, para fechar agora, Claro. agora o Rosenbaum, desculpe, quem que é ele aqui no momento final? Aqui? É uma pessoa muito grata e é uma pessoa que anseia por ter um Brasil melhor. Melhor, né? E voltando o que eu te espetei lá no primeiro bloco ali, a dica final para a nossa geração. Eu sou de 55, você é de 54. 50. A dica para eles ali, qual que é? Pessoal, não se esmoreçam, tem muita coisa, tem gente que, tanto no Brasil quanto no exterior, tem muita gente se suicidando até chegar na aposentadoria. Nossa, tem muita coisa, novos ciclos, casa de novo, faz uma faculdade, tem milhões de coisas para fazer. Viva! Viva! Aprendi muito hoje, na sua escolinha. Obrigado.